Hoje nós vamos dar continuidade aos animais que fazem parte do grupo dos invertebrados. Hoje nós vamos falar de dois novos grupos, sobre os equinodermos e sobre os moluscos. Equinodermos. Os equinodermos, ele vem do grego, que significa pele com espinhos. São animais que em sua estrutura, nem todos, mas alguns possuem, espinhos em forma de defesa do seu organismo. Os equinodermos, eles são exclusivamente marinhos, ou seja, são achados e encontrados somente no mar. Eles têm como principais representantes o ouriço do mar, estrela do mar e o pepino do mar. Esses animais, eles têm características a mais do que os que nós vimos, por exemplo, como os vermes. Eles têm órgãos mais especializados do que os outros animais. Conforme eu disse para vocês, nós vamos observando que esses animais eles vão possuindo características mais específicas uns do que os dos outros. Então vamos lá. Primeira coisa, esses animais eles possuem um sistema que é chamado de sistema ambulacrário, um nome diferente. Porém, é um sistema onde existe umas ampolinhas que enche e esvazia de água, que tem uma entrada de água, da água do mar, que ele vai tentar e conseguir se movimentar. É através desse sistema ambulacrar, que é um canal, na realidade, cheio, de líquidos, que se comunica com o meio exterior através de uma entrada que é chamada de placa madrepórica. Essa placa madrepórica, ela fica bem aqui em cima, é onde se dá a entrada dessa água e saída de outras substâncias que forem necessárias. Nessa placa, ela filtra a água, e deixa que a água entre dentro desses poros, fazendo com que ele consiga se movimentar. Essa água, no caso, que entra por esse canal, por essa placa madrepórica, ela enche e esvazia essas ampolas, fazendo todas as estruturas, todas as funções que esse animal precisa, além da sua movimentação. Isso acontece mais visível na estrela do mar. Mas esses outros também possuem esse sistema, apesar dele ser melhor e visível na estrela do mar. Quando a gente fala do segundo representante, o ouriço do mar, ele também tem uma curiosidade, o ouriço do mar. Ele tem na sua boca, porque quando a gente observa o ouriço do mar, ele é todo cheio de espinhos por fora, realmente. Mas esse aqui é um ouriço do mar sem essa capa de cima, sem esses espinhos. Ele possui uma estrutura aqui que é chamada de lanterna de Aristóteles, que é formada por 5 dentes que tem a função de raspar as rochas, porque eles ficam sobre as rochas, para tentar retirar alimento. Tá? Ele é um corpo mais achatado, cilíndrico, e isso também, às vezes, ajuda e faz com que esse animal consiga se alimentar através da lanterna de Aristóteles, que é encontrada somente no ouriço do mar, que tem a função de raspar as rochas. Outro animal que é representante do grupo dos equinodermos é o ouriço do mar. Ele não é tão conhecido, é um animal razoavelmente feio, se a gente observar, não é bonito. Ele também vive no mar, ele é um equinodermo e ele tem uma peculiaridade. Como a estrela do mar consegue também regenerar, se ela perder somente uma parte das suas pernas, ela consegue regeneração, ela faz regeneração. O ouriço do mar também. Essa característica aqui, é uma forma de defesa do pepino do mar. O que ele faz? Quando ele se sente ameaçado, ele libera parte do seu intestino para que o predador se envolva com esse intestino e dê tempo dele fugir. Como ele é um animal que se locomove lentamente, então ele consegue liberar parte desse intestino para que futuramente ele consiga fugir. O predador se interta com essa parte do intestino que está sendo liberada e ele consiga fugir. Lembrando que depois ele consegue regenerar parte desse intestino que ele perdeu. Então, nós falamos aí um pouquinho exclusivamente dos equinodermos.
Outro grupo que a gente vai falar são os molúsculos. Os molúsculos também são conhecidos como animais de corpo mole. Tem como representante o caramujo, o caracol, a lesma, a ostra e o polvo. Lembrando que caramujo, caracol e lesma são animais diferentes. Quando a gente fala nos molúsculos, a gente pode classificá-los em 3 grandes grupos: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. A gente vai falar de cada um separadamente. Quando a gente fala nos molúsculos, eles também já são animais mais um pouquinho desenvolvidos. Por quê? Primeiro, ele já tem órgãos bem especializados, como os pulmões. Respiração dele é pulmonar. Então, a gente vai ver que esses animais, ele possuem características além do que os outros que a gente já falou. O primeiro grupo que a gente vai falar são dos gastrópodes. Os gastrópodes são animais, no caso, representados pelos caracóis, caramujo e pela lesma. Esses animais, eles possuem uma estrutura, no caso do caramujo e do caracol, que é chamada de concha, também conhecido como endoesqueletos, tá? Esses animais têm uma concha que protege o seu corpo, no caso a lesma não tem, tá? A lesma, ela é sem essa caixa, sem essa estrutura de proteção. Então, quero que vocês lembrem bem. Caramujo, ele é encontrado em água doce, ele gosta, ou salgada, mas ele vive mais na água. O caracol, ele é de ambiente terrestre e a lesma também, e não possui essa estrutura que é a concha. Esses animais, eles são mais conhecidos no nosso dia a dia. A gente consegue imaginar um pouquinho mais desses animais. O segundo grupo que a gente vai falar são dos bivalves. Bivalves, o próprio nome já diz, bi, porque eles possuem 2 estruturas que se fecham, 2 conchas, tá? No caso, representado pelas ostras. Uma característica muito interessante da ostra é que ela possui uma substância chamada nácar. Quando a gente fala em ostra, a gente lembra de pérolas. Mas imaginem como que essas pérolas são produzidas. Nem toda ostra que você abre tem uma pérola. São raras, né? São caras. Mas como que ocorre a produção dessa pérola? Na verdade, a produção da pérola, ela é uma defesa desses animais. Como assim? Esses animais, eles precisam se defender. E quando ele sente que ele está sendo invadido, que seja por um grão de areia, esses animais, eles começam a liberar essa substância em cima desse grão de areia, que é chamada de nácar, e que futuramente vai dar origem a essa pérola. Então, na realidade, a produção da pérola na ostra, ela é uma defesa do organismo desses animais. O outro grupo dos molúsculos são cefalópodes, que vem, do grego aí, que significa animais que possuem já cabeça e pés, que é representado, por exemplo, pelo polvo. O polvo, ele não tem essa concha externa, mas o polvo, ele tem uma concha interna que protege, por exemplo, o seu cérebro. Esses animais, igual o polvo, que são de ambientes normalmente marinho, ele tem uma visão muito aguçada. E por isso ele tem uma forma de defesa que é a liberação de uma tinta. O polvo, ele se locomove a jato. Ele puxa a água e joga fora e vai se locomovendo. Isso é a locomoção a jato. Mas quando ele se sente ameaçado, ele libera uma tinta para escurecer aquele ambiente e dar tempo dele fugir. Mas essa tinta também ela é usada para fins comerciais, tá? Ela é utilizada, ela tem um grande valor, mas na verdade essa tinta do polvo ela serve como função de, no caso, defesa desses animais. Então aí nessa aula a gente falou um pouquinho de 2 novos grupos, que são os equinodermos e os molúsculos.